Então hoje nós vamos fazer um modelo diferente, porque ontem eu fiquei assim mais reclusa por causa dessa minha gripe, né? Mas graças a Deus eu estou bem. E me veio essa intuição de fazer uma coisa mais leve, porque o tema ação e reação, causa e efeito, é um tema bem pesado. É pesado para a gente compreender, para a gente entrar nessa energia de compreensão e para a gente também assimilar, porque são muitos questionamentos que a gente faz sobre essa lei. E aí me veio digamos assim, a ideia, não sei se foi intuição ou se foi ideia minha mesmo, fica aí a dúvida, da gente ler esse livro que eu gosto tanto, que nós temos aí no mínimo 2 exemplares para quem quiser, que se chama A Vida Escreve. Então nós vamos começar com 2 historinhas que são rápidas, eu até fiz a leitura, mediu o tempo. As 2 historinhas vão gastar menos de 5 minutos. E aí, esse livro A Vida Escreve é pelo espírito de Hilário Silva. Eu fiquei pensando se é o mesmo Hilário da obra de André Luiz. Fiquei na dúvida, depois se alguém souber me responda. E o Hilário Silva, ele começa com uma coisa muito interessante aqui. Gente, olha o que ele fala, resumindo esse livro. Sim, a vida escreve em toda parte aquilo que pensamos. O caderno em branco chama-se tempo. E nós somos autores de todos os capítulos que se desenrolam por fatos vivos no livro da eternidade. Aqui, a tragédia assombra. Ali, o drama chora. Além, a comédia ri. Adiante, o poema envela. Acho que é enleva, né? Mas aqui está envela. Anota desse modo aquilo que desejas, de vez que a vida expressa tudo quanto queremos. Contadora divina, soma os atos, subtrai influências, multiplica valores, divide compromissos e dá-nos a equação de tudo quanto é hoje, a fim de que saibamos o que seja destino para nós amanhã. Hilário Silva, 2 de fevereiro de 1960. Gente, eu arrepiei com essa introdução. Isso aí resume que a vida é uma grande contadora e nós somos os autores da nossa história. Tudo tem a ver com a gente. É tudo sobre a gente e sobre a lei de Deus. É tudo sobre nós e Deus. E aí, como a ideia que me veio foi primeiro contar a historinha, né? Então, nós vamos começar. É uma história assim um pouco, eu diria, forte. Mas, se ele colocou aqui, é porque é bom que a gente saiba, né? Eu ainda não estou na página 12. Não estou muito familiarizada com esse tablet da Tamsa. E o celular está ali gravando, né? Então, não tem jeito. O preço da remissão. No grande castelo português do século XVII, José Antônio Maria de Alencar, jovem senhor feudal, chama 3 servidores mais íntimos para um conselho. Quer liquidar José Joaquim, o pequeno bastardo, nascido nos tempos da existência do pai viúvo. Manuel Macário, o mordomo, a esposa e a filha ouvem interessados. Ganharão pequena fortuna pela cumplicidade. E José Joaquim, menino de 7 anos que se deslumbra perante a vida, é conduzido pelo quadro a extenso poço lotado de peixes vorazes. E quando a criança fita o bojo das águas, o irmão desapiedado joga-lhe o corpo frágil no precipício. Leve rumor, um grito abafado e depois o silêncio.
José Antônio Maria de Alencar saboreia enorme herança. E a vida continua. 8 de fevereiro de 1957. Agora, telegrama nos jornais. Criança foi devorada em vida pelas piranhas. Em poucos minutos, dela só restava o esqueleto. Horrível, né, gente? Presenciada pelos pais do menor, a horripilante cena. A população da pequena cidade de Monte Alegre, no Baixo Amazonas, ainda não se refez do choque causado pela tragédia que envolveu sua criança de 7 anos, devorada em vida e em poucos minutos por um cardume de famintas piranhas. E o que é pior, na presença dos pais e da irmã menor. O menino Adilson, a vítima, filho do pescador, Darlan, era uma criança muito estimada pela sua vivacidade, pelo seu temperamento ameno. No dia em que perdeu a vida, de maneira tão brutal, havia sido mandado pelo pai, em companhia de sua irmã Josefina, de 11 anos, numa pequena canoa, a fim de levar um recado a um conhecido na outra margem do rio, Gurupatuba, que corre nos fundos da casa do pescador. Já no meio da travessia, Adilson, num movimento menos feliz, perdeu o equilíbrio e caiu na água. Incontinente, o local onde mergulhou o menor tingiu-se de sangue. A infortunada criança caíra exatamente num cardume de vorazes piranhas, que em poucos minutos a devoraram. Horrorizados, os pais de Adilson e a irmãzinha assistiram à cena impressionante sem nada poder fazer. Refeito da brutalidade da cena e passado o cardume, o pai de Adilson, como louco, mergulhou nas águas profundas e voltou de lá trazendo apenas um esqueleto descarnado. Essa ocorrência deixou chocados todos quanto dela tiveram conhecimento, e a nós também, né, ao ler esse livro. A voracidade das piranhas, o assombro da pequena família foram o preço da remissão dessa falta cometida. Por que eu pensei de trazer essa história? Porque ela é forte, mas a todo momento a gente está vendo aí nesse mundo de transição planetária que a gente está vivendo, tantas cenas chocantes de violência, principalmente nas guerras. E a gente fica questionando, meu Deus, como que o ser humano pode sofrer uma coisa dessa? A gente precisa dilatar o nosso olhar. A gente precisa dilatar o nosso olhar para compreender a extensão da lei divina, extensão da vida, que ao mesmo tempo que é uma mãe, é uma exímia contadora, né, Cris? É uma exímia contadora, contabilista de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente sente, de tudo que a gente faz. A vida contabiliza tudo. E tudo isso é uma semente que é lançada. É um bumerangue que é arremessado e que vai voltar para nós. Nossa, mas isso é horrível. Não. É horrível o que a gente faz de horrível. Porque simplesmente é um retorno. Simplesmente é um retorno. Quem fez primeiro a ação fomos nós. E a lei nos devolve o que fizemos. E nisso se consiste todo o ensinamento a respeito da nossa responsabilidade pessoal. E aí, a gente reflexivo, eu fiquei muito reflexiva sobre isso, né? Porque quando a gente vai estudar um tema para a gente contar para os nossos amigos, a gente mesmo se envolve nesses temas e reflete sobre a nossa vida. Eu fiz tantas reflexões sobre os meus caminhos, as minhas dores, tudo que eu sofri. E enquanto isso, fui relendo, que eu já li esse livro várias vezes, mas é sempre bom a gente reler de novo. São muitos casos, recomendo para cada um de vocês lerem, tá? E quem, não achei o livro, desce gratuitamente em PDF, tá aqui, gratuito. A moratória. Olha, aí já fica melhor, né, gente? Vicente Cury, empreiteiro de obras, amanheceu exasperado. Enfermo, abatido, o corpo bambeara, a cabeça parecia de um vaso em fogo. Quer dizer, amanheceu passando mal, né? Justamente naquele dia. De noite, marcaram o relógio, hora certa para levantar. 4 operários
lhe esperavam para a demolição do prédio velho que adquirira num bairro distante. Precisava satisfazer o serviço urgente para reconstruções diversas. Vira-se, porém, cansado e febril. Além disso, vomitava substância amarga. Tentara erguer-se, inutilmente. A esposa disse, melhor chamar o médico. Vicente reagiu obstinado. Carro do clínico à porta, alarme certo. Piorava a olhos vistos. A ideia do serviço marcado castigava-lhe o pensamento. Contrariava-se. Apesar do problema orgânico, preferia ter viajado assim a demorar-se na cama. Dona Mercedes, a esposa, pede-lhe calma. É indispensável confiar na divina bondade. Às 9h, Cesário, um dos cooperadores, vem pedir providências. Atacando o serviço, ele e os companheiros assistiram ao inesperado. A velha casa, caindo aos pedaços, não se aguentou ao ataque das picaretas e ruíra de uma vez. Valmir, o operário mais jovem, tivera os pés gravemente feridos, ficando impossibilitado para o trabalho. O empreiteiro agora não apenas gemia. Onde a providência divina que não me ajuda? Gritava frenético. Badalavam 10h. Entulhado de comprimidos, Vicente pede à esposa a injeção guardada no armário. Era a última de pequena série que deixara incompleta. Tanto tempo se passara que Dona Mercedes até julgou prudente comprar uma nova caixa em farmácia vizinha. Mas não temos, falara o moço das vendas, e acrescentou, agora o remédio é raro. O enfermo, no entanto, não se conformava. Queria porque queria a injeção. Velha, assim mesmo. Entretanto, buscando ajustar a agulha, Dona Mercedes viu-a cair no piso, perdendo-se o conteúdo. Vicente se enraiveceu enquanto a mulher lhe falava na providência maior. Alguém lembrou o telefone para recurso a outra farmácia. O doente amuado recusou, não queria mais a medicação. Mais tarde, porque sentisse dores nas costas, Dona Crescência, antiga enfermeira da vizinhança, falou em aplicação de ventosas. Vicente lembrou-se do avô, sob ventosas acima dos rins, e aceitou. Copos de vidro, algodão e fósforos foram trazidos ao quarto. Quando faziam a aplicação das ventosas, um algodão inflamado escapa das mãos da bondosa amiga. Comunica-se o fogo aos lençóis finos. Vicente é retirado às pressas pelas senhoras. Ultrapassa os limites do silêncio correto. Protesta indignado. Fala asneiras. Do colchão incendiado, porém, sai correndo enorme escorpião, mostrando dardo em riste. Dona Mercedes entra em luta, perseguindo Lacral, e fala, mais uma vez, sobre o amparo divino. O marido lamenta-se desesperado. Sentindo-se perseguido, reclama, parece que urubus pousaram em mim. Quase noite, embora melhor, mostra-se Vicente inquieto. Relaciona amarguras e prejuízos. Dona Mercedes pede o concurso de Souto, amigo da casa, para conduzi-lo ao templo espírita. Vicente precisava de um socorro moral. Convencera-o a valer-se do reconforto do passe. Souto ao telefone promete colaborar e na hora certa surge sorrindo, está pronto. O enfermo toma-lhe o braço, mas talvez porque se movimentasse com lentidão, o ônibus esperado não espera por eles. Para um segundo e zarpa adiante. Era o que faltava, disse o Vicente enervado. Não quer mais o passe. O amigo, entretanto, insiste, Dona Mercedes insiste, tomam um táxi. Chegam ao templo indicado, alcançam o recinto e são os últimos. Antes deles, porém, um moço pálido entra à pressa e roga ao diretor da reunião uma oração pelas vítimas de um desastre ocorrido momentos antes. O ônibus que Vicente perdera capotara em local próximo. Fora feito balanço, 4 mortos, 10 feridos. Iniciava-se a prece de abertura. Por não poder conversar, pensa Dona Mercedes mais uma vez no infinito amor de Deus. E com efeito, no momento do passe, irmão Luiz, orientador espiritual das tarefas, incorpora-se em Dona Cristina, a médium habitual, e diz a Vicente, meu amigo, não reclame. Por 4 vezes hoje
rebelou-se você contra a providência divina, ao passo que a divina providência o arrebatou às garras da morte por 4 vezes. Sua ficha de espírito devedor, marcava para hoje a desencarnação rude e violenta. Você esteve à bica de ser esmagado pelo prédio que caiu, de ser envenenado pela ampola que trazia o líquido adulterado, de ser picado pelo escorpião que o seguira no próprio leito, e de ser estrangulado na engrenagem do coletivo menos feliz. Entretanto, Vicente, em atenção aos seus gestos de caridade, amigos espirituais do caminho advogaram-lhe a causa. Você mereceu amparo na lei de Deus. Nós vamos falar sobre isso, na lei de causa e efeito. Como alguém que consegue uma moratória no banco. Volte para casa, meu amigo. Descanse a cabeça teimosa. O socorro de Deus nem sempre tem a forma de flor ou a rutilância da luz. Volte e agradeça todos os contratempos dos sabores do dia. A serenidade é sempre um remédio em cada remédio. Vicente enxugou os olhos úmidos. Reconciliara-se consigo mesmo e, tornando ao leito que recebia agora por bênção doce e reconfortante, planeou satisfeito a renovação da sua vida naquele dia. Então, gente, assim, o mesmo tanto que isso me marcou, eu queria aqui marcar, vocês também queriam compartilhar, porque aí depois veio o estudo, né? E aí a gente vai incorporando tudo que a gente sabe dos conceitos de Allan Kardec e dos conceitos de Emmanuel também, que fala em vários livros dele, e principalmente quem no livro você não pensou, né? Quem? O Evangelho de Jesus fala, né? Por quê? Bem-aventurados os aflitos. É nesse capítulo que a gente tem ali uma explicação magnífica sobre a causa primária das nossas dores. E a gente tem uma explicação magnífica sobre a justiça divina, como que ela se executa na nossa vida, no nosso dia a dia e nos mínimos detalhes. Então, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, nós temos lá a pergunta de Allan Kardec, que onde que está? Onde a lei de Deus está? Está gravada na consciência de cada um. Está lá na pergunta 621. E essa lei gravada na consciência de cada um é a nossa bússola, é o nosso GPS, é o nosso roteiro que foi esmiuçadamente explicado por Jesus quando ele esteve aqui. Então, se a gente estudar tudo que Jesus disse, nós temos ali o plano do nosso voo, o projeto nosso de vida. Porque muitas pessoas, eu sendo psicóloga, né, muitas pessoas me falam, o que eu vim fazer aqui? Não sei o que vim fazer aqui, né? Só que na consciência dela existe esse roteiro. E a forma de acessar é trabalhando as sombras para a gente alcançar a nossa consciência. A nossa consciência, ela é o núcleo. Imagine uma cebola. Ali naquele cerne está gravada a lei de Deus. Deus está ali presente em nós como uma centelha divina que habita dentro. E ali ele gravou qual que é a direção que a gente deve tomar. Está gravado, a gente sabe, mas sabe no inconsciente. Isso é uma boa notícia, mas nós temos um problema pela frente. E o problema é, a nossa inconsciência, ela ocupa 86% da nossa capacidade psíquica. E a nossa consciência ocupa 14% daqueles que são muito conscientes.
daqueles que são, assim, muito conscientes, porque a média é 12%. A média, na base estatística. Então, suponhamos que a gente está lá nos 14%. Como que nós vamos desbravar esse mar inconsciente que habita dentro de nós? Precisamos ter coragem, perseverança, força de vontade, muita busca, o que a gente aprende aqui sempre sobre reforma íntima. Se a gente não colocar em nós que a gente precisa de uma reforma íntima, nós vamos perder grandes oportunidades de acessarmos a nossa centelha divina e o nosso projeto divino que está inscrito dentro de cada um de nós. Tem outra pergunta lá no Livro dos Espíritos, que é interessante a gente falar também sobre esse tema. Que a pergunta é a seguinte: mas Deus, tendo um universo, bilhões de planetas para administrar e para estar presente, vai se ocupar de cada uma das formiguinhas do ser humano? Né? Nós somos formiguinhas. Pensa o que somos na grandeza desse universo. Deus vai se ocupar de cada um dos mínimos detalhes que a gente pensa, sente e faz. O que o Livro dos Espíritos responde, gente? Sim. Ele se ocupa de cada um dos seus filhos, tá? Não. Ele se ocupa de cada um, porque ele mora dentro de nós. Tem uma palestra do Haroldo Dutra, muito boa, não lembro o título da palestra, não. Mas que ele fala, ele frisa, ele fala isso mais de 10 vezes, que tudo que a gente está vendo, Deus vê pelos nossos olhos. Ele vê pelos nossos olhos. Então não tem como a gente fugir da nossa consciência. Não tem como a gente fugir da nossa consciência. A menos que ela esteja o quê? O que a gente vê muito aqui nas nossas reuniões de doutrinação? A gente vê a revolta, né? O que a gente vê aí? Quando a gente conversa com os espíritos, a gente vê a teimosia, a revolta, a ignorância, né? A violência, o desejo de vingança, não é isso que a gente vê? Cada um que a gente acolhe aqui, o estado que o espírito se apresenta, né? Tem uma fala do Dr. Bezerra de Menezes. Ele fez uma palestra, e nessa palestra que ele fez, ele estava dizendo sobre como que a consciência da pessoa acusa quando ela trai, quando ela rouba, quando ela corrompe. Ele estava falando sobre isso numa palestra, e depois ele foi abordado por um espírito, que isso aconteceu no plano espiritual, tá, gente? Isso aconteceu no plano espiritual. Aí ele foi abordado por um espírito que estava lá assistindo e falou assim: doutor Bezerra, o senhor falou muito bonito. Gente, eu estou falando com as minhas palavras, tá? Porque eu não lembro, eu estou resumindo. O senhor falou muito bonito, mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu traí e minha consciência não deu nada. Eu roubei, minha consciência também não falou nada. Eu matei, mataria de novo. O doutor Bezerra, eu vou escutando, o cara só foi falando, gente, o cara só foi falando isso. Aí o doutor Bezerra, o que o senhor tem a me dizer sobre isso? Então, isso que o senhor falou não funciona, não. Aí o doutor Bezerra virou para ele e falou assim: meu amigo, quando você pega um cadáver, enfia uma faca nele, o cadáver sente alguma coisa? Não, ele está morto. Quando você pega um fogo e chega no cadáver, assim, queima o cadáver, ele sente o queimar? Não sente. E quando você pega uma seringa, fura o cadáver, ele sente alguma coisa? Não. Então, meu amigo, com a consciência é a mesma coisa. Tem pessoas que a consciência ainda não despertou. Ainda está uma consciência morta. Então, nós temos pessoas que a consciência ainda não foi acessada. Porque Emmanuel fala que quanto mais sensível a criatura e mais consciente, quanto mais sensível e mais... Eu não sei se a palavra... Não. Quanto mais sensível a pessoa e mais iluminada, mais evoluída, mais a consciência dela grita.
mais a consciência grita. Felizmente, né, Sandra, que quando acontece esse caso da consciência estar adormecida, ela só vai ser despertada através da dor. Agora falou, exatamente. Nós temos dois tipos de dor. Porque hoje eu faço, amanhã eu vou sofrer as consequências daquilo que eu fiz. Senão vai ser vida lá na frente, mas de alguma forma ela vai ser despertada. Exatamente. E aí a gente chega nesse ponto de como que a vida vai fazer a gente despertar. Né? A consciência está morta, a consciência está anestesiada, não é? O cara diz que fez. Gente, vale a pena. Leu tanto de hoje, você morre de rir. Você morre de rir. O tanto que o cara provoca o doutor Bezerra. Muitas pessoas estão nesse estágio, infelizmente. Então, por isso que a dor ainda é uma ferramenta. A dor é a nossa benfeitora, como disse Emmanuel Nery. O que a dor faz? Ela nos desperta, nos retifica, nos ensina e nos purifica. Precisamos da dor por conta do estágio evolutivo que a gente ainda está. Nosso estágio evolutivo ainda está muito aquém do esperado. Outra questão, Sim. Que é tão simples e ao mesmo tempo assim, muito difícil para a gente entender, porque somos espíritos ainda muito atrasados. Mas Jesus, quando trouxe o roteiro, se a gente acreditar nas palavras de Jesus e vivenciar, é muito fácil, né, de entender, porque Jesus trouxe: não faça ao outro aquilo que você não quer que façam com você. Melhor explicar que isso não existe. Isso, e a gente não acredita, porque a questão é que o ser humano não acredita nessa verdade, é muito simples. O que Jesus quis dizer? Aquilo que você fizer com o outro vai voltar para você, então não faça. Mas, né, mais de 2000 anos que Jesus passou por aqui, a gente ainda não acredita nessa verdade que ele trouxe. Não acredita. E aí a gente continua fazendo, e quando a gente começa a sofrer as consequências, a gente se coloca na condição de vítimas, que a providência divina não nos alcança. Que Deus não é justo. Que estamos esquecidos e por aí vai. Exatamente. Então, o que acontece? As leis de Deus, elas nos avisam, elas nos alertam dos perigos que a gente está correndo quando a gente ultrapassa limites que Jesus bem nos orientou. Tem um exemplo bom que eu acho legal, que é o exemplo do rio, né? O rio corre e a gente é peixinho lá no rio. Mas a gente tem uma liberdade relativa. Ali dentro do rio, a gente tem o limite do solo, o limite das laterais, o limite do oxigênio, que o peixe ele filtra o oxigênio pela água, o limite físico, né? E tem as adversidades do rio, a corrente que empurra, e ele tem que ser esperto para trabalhar coletivamente, entendendo que ele faz parte de um todo. Então, o nosso livre-arbítrio, ele é relativo, porque os limites que a vida se nos impõe, elas são limites imutáveis. Imutáveis. Por exemplo, você não pode decidir parar de respirar. Não vou respirar agora eu vou parar de viver. Tenta. A lei de Deus não deixa. O impulso de respirar existe dentro de nós. Você pode parar de comer voluntariamente, né? Mas se você decidir parar de respirar, você não consegue. Você não consegue. Olha a simbologia disso. O ar representa a vida. Você não pode, você não tem liberdade para paralisar a vida. Isso está inscrito na nossa consciência. Tá? Bom, então a dor, ela tem essa função e ela é uma ferramenta, ela é um instrumento para que a justiça de Deus se cumpra. Porque a justiça de Deus é o seguinte, ela não é questionável,
ela é a mesma para todos. E ela se cumpre para todos, com um porém. Qual que é o porém que as historinhas trouxeram para nós? O porém é que existe a misericórdia. Esse é o porém. Deus, no seu julgamento de inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, ele consegue avaliar o quanto ele pode intervir numa situação programada por uma encarnação. Porque, gente, a encarnação, ela é já uma misericórdia de Deus. Isso nos consola, porque a gente erra muito. A gente erra o tempo todo. E aí a gente percebe, no primeiro tipo de dor que eu falei, que muito do que sofremos é causa da nossa teimosia, da nossa invigilância, da nossa incúria, da nossa negligência, muitas vezes da nossa personalidade difícil. E aí a gente vê que hoje, ou a gente passou por coisas que não precisava da gente passar, se a gente tivesse feito diferente. Essa dor, que é a dor causada por nós mesmos, ela é rápida, ela é um toma lá da cá, assim, papum, nem dá tempo. Agora, tem a lei, que ela vem aí das coisas que a gente não compreende. Como que uma pessoa boa, igual o cara do mestre de obras, né? Uma pessoa caridosa, que assim, tarefeira do centro espírita, como que ele pôde sofrer tanto? E ele achou injusto aquilo, mas no fundo, ele iria naquele dia pagar com a vida. Ele ia ter uma morte violenta, gente. A morte violenta, aliás, todo tipo de morte, é uma programação encarnatória. Ninguém morre fora de hora. Ninguém morre sem a supervisão divina, sem que Deus tenha acompanhado esse processo de reparação. Tem um tempo certo, é um plano de vida. Todo mundo que reencarna faz o projeto. E aqui a gente viu, no projeto de vida desse camarada, aquele dia era o dia dele morrer. Aquele era o dia. E a misericórdia divina concedeu o que a gente chama de moratória. Aí eu pergunto a cada um que está aqui: será que nós não já estamos em moratória? Quem poderá dizer? Quem poderá dizer? Né? E a gente está aí blasfemando os nossos frutos amargos que de vez em quando a gente colhe. E muitas vezes eles eram para ser, o Zé Edmundo sempre falava isso, era para ter sido muito pior e veio com misericórdia. Eu lembro dele falando isso. Veio com misericórdia, veio com misericórdia. Era a isso que ele estava se referindo, né? Então a reencarnação, ela já é uma misericórdia. A gente viu aí que a consciência denegrida daquele que matou o menino para ficar com a herança, ela precisou desse resgate difícil para imprimir na alma uma dor, porque a dor imprime um aprendizado, gente. Olha que loucura isso. A dor imprime um aprendizado, porque a dor desperta sentimentos. E quando eu passo por aquilo que eu provoquei no outro e eu tive prazer de fazer o que eu fiz, igual o camarada abordou o doutor Bezerra, eu gostei, eu fiz e gostei, igual muitos espíritos aqui, eu fiz e gostei, né? A gente já não ouviu aqui? O que vai despertar o nosso sentimento para a gente falar assim, que horror, meu Deus, como pode? É a gente passar por aquilo. Porque a dor tatua em nós, imprime em nós
um sentimento que jamais vai se extinguir. Por isso que o suicida sofre tanto. A dor do suicida, naquele livro Memórias do Suicida, gente. Nossa, quem lê aquele livro tem horror, fica com horror ao suicídio. Você toma horror ao suicídio. Porque a dor do suicida não tem comparação. É inenarrável. É inenarrável. A dor imprime um sentimento que não se apaga. Que não se apaga mais. Por isso que a lei de causa e efeito, ela tem uma função maravilhosa de nos ensinar. A pedagogia da dor ainda é necessária. Nos mundos evoluídos, não existe mais a lei de causa e efeito, não. Existe a lei do quanto mais amor, mais amor. Né? Quando você falou da remissão, Sandra, porque a gente tem dois caminhos, né? O caminho da dor e o caminho do amor. Então a gente consegue aprender também, resgatar, se a gente opta pelo caminho do amor. Então todo bem que a gente faz, advoga a nosso favor. Então não significa que tem que ser sempre pelo caminho da dor. Exatamente. Mas na maioria das vezes é por teimosia nossa mesmo. Né? Porque se a gente escolhe o caminho do amor, essa dívida ela vai ser amenizada. Então eu não preciso desencarnar da mesma forma, sentindo a mesma dor que eu causei lá atrás, porque a minha movimentação nessa vida me ensinou, me ajudou a aprender de uma forma menos dolorosa. Né? Então, assim, só vai pela dor quem não escolhe o caminho do amor. Exatamente. Porque de alguma maneira a gente tem que ir. E quando esses espíritos, eles desencarnam com esse desejo de vingança, e eles falam, né, ele fez comigo, agora eu vou fazer, e muitas vezes a espiritualidade abre o quadro para eles mostrando, olha, você acha que é vítima, mas lá atrás foi você que começou isso. E aí ele fez a mesma coisa com memória. Você. Agora você quer se vingar. Então vira um círculo vicioso e alguém tem que romper. E só se rompe pelo perdão. Né? Então, a remissão é nesse sentido de que a escolha é sempre nossa. Você começou falando que tudo é pensamento. O meu pensamento projeta aquilo que eu quero para a minha vida. Né? Eu já venho com uma programação para ser vencedora. E à medida que eu vou fazendo essas escolhas voltadas para o caminho do bem, para a caridade, olhando com amor para o próximo, isso vai amenizando os meus débitos. Porque isso já ou liquidando, dependendo, sim, até liquida. Já vai liquidando, porque eu já consegui compreender o que Jesus disse de não fazer ao outro. Então, se eu já compreendi, eu não preciso passar pela dor. Acerba para isso ficar gravado na minha consciência. Exatamente. Então, é onde Emmanuel fala nas suas obras, né? Se estamos com dor, se estamos sofrendo, não estamos no caminho certo, que é o amor. Como estamos? Eu mesmo estou falando uma burrice. Então, algo está errado. Eu não estou amando do jeito ainda correto. Porque a dor, ela vai balizando o nosso voo. Ela vai consertando a nossa caminhada. Então, ele fala, se estamos com dor, se estamos com sofrimento, não estamos no caminho certo do amor. E o que ele fala também sobre como a gente não ir no caminho da dor. Escolhendo o caminho do amor, escolhendo, porque o amor é uma escolha, o amor é uma escolha, a gente pode começar pela escolha do comportamento, porque, vamos supor, eu não vou com a cara de uma pessoa, eu não consigo amar essa pessoa, não consigo, não bate, não dá. Eu tenho que ter um sentimento, mas o sentimento não brota, eu não consigo. Como que a gente tem que fazer? A gente precisa moldar um comportamento amoroso para que ele se torne um hábito, e no momento que ele se torna um hábito, a gente vai desenvolvendo a nossa sensibilidade. Tem até uma historinha rápida da nora que queria matar a sogra. Vocês conhecem? E aí ela foi num bruxo, falou se eu quero matar a minha sogra, e o bruxo deu um chá
para ela colocar todos os dias numa xicrinha, e em 3 meses a sogra ia morrer sem deixar vestígio nenhum. E aí a nora começou a colocar o plano dela em ação. Só que para isso, ela tinha que convencer a velha a tomar o chá. Como que ela ia fazer isso? Criando uma relação de confiança. Criou uma relação de confiança, chegou para ela, vamos nos conhecer melhor? Todos os dias vamos tomar um chá às 4 horas. Olha a maldade, hein? E aí ela começou a fazer o chá. Claro que a Eva colocava para a sogra e ela tomava o chá normal. E elas começaram a conversar. Ela queria ouvir a velha. E nisso, em 3 meses, houve uma troca energética, houve conhecimento, ela conheceu a história daquela mulher. A história é grande, eu estou resumindo, tá, gente? E aí ela desistiu. Ela não queria mais de jeito nenhum, porque elas ficaram amigas. E voltou lá no bruxo, me dá um chá para reconstituir, porque agora eu não quero que ela morra mais. Aí o bruxo falou, fique tranquilo. Não era um chá para morrer, era um chá para aproximar vocês. Você descobriu que você não queria amar. O amor é uma escolha, é uma decisão. Os orientais sabem disso, né? Os casamentos são arranjados no povo oriental, né? A família escolhe, e aí a pessoa conhece no dia do casamento, eu acho, no dia de ficar noivo, não sei, até conhece o pezinho antes, né? A mulher dá um jeito de mostrar o pé para a sogra aprovar o pezinho. Tem essas coisas aí. Mas eles decidem construir um amor. Quem tem essa decisão firme consegue. Ao longo dos anos, né, a relação vai aprimorando, vai esquentando e eles acabam, ao longo dos anos, sendo felizes como casal. E aqui no Ocidente é o oposto, né? Primeiro a paixão, pega fogo, quebra o pau, e depois, quando começam um a conhecer o outro, não, quero não. E aí você vai. Se bobear, não quero. Ai, gente, então o amor é uma decisão, a gente precisa amar, e o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Quem falou isso? O amor cobre uma multidão de pecados. A gente precisa, então, aumentar a nossa dimensão espiritual, porque se a gente ficar preso nas situações materiais da vida, nós vamos ficar patinando, tá? Nós vamos ficar ensaio e erro, patinando. O tempo vai passar. Lembra que o tempo, Hilário, na primeira página, falou que o tempo é o nosso caderno em branco. Não é? O tempo vai passar e sem a dimensão espiritual, a gente não vai ter uma perspectiva sobre o nosso espírito, o espírito do outro e por que estamos juntos. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender a lei de Deus de corrigenda, porque se a gente está junto, tem um propósito. Se a gente está junto, é porque algo precisa ser reconstruído, remodelado, laços precisam ser reajustados, o perdão tem que acontecer, o amor precisa florir ali. E ninguém melhor do que a família, do que o esposo, a sogra, o sogro, o colega difícil de trabalho, né? Até na casa espírita, porque na casa espírita também a gente sabe que as almas se reencontram para um projeto maior, né? O nosso compromisso na casa espírita é a gente voltar juntos, porque a gente juntos fez o mal, agora juntos a gente vai fazer o bem, em palavras bem simples, né? E aí a gente acaba se reconectando com Deus, que é o propósito evolutivo nosso. O nosso propósito evolutivo é a reconexão com Deus, é a gente descamar essa cebola. Muitos dizem que é a nossa personalidade difícil, né? O nosso ego, são camadas do ego, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, não é? Que a gente tem, embotando o cerne, que é a presença divina em nós,
e a inscrição da lei que está dentro de nós. Então, quanto mais a gente se trabalhar, quanto mais a gente ficar atento ao que a gente está fazendo, ao que a gente está pensando, ao que a gente está sentindo, porque o sentimento também conta. A gente precisa dar fazer uma interrupção se a gente está pensando, sentindo algo ruim. A gente precisa dar um jeito. Não, estou sentindo uma coisa muito ruim. Tem que dar um jeito naquilo. Gente, eu estou falando, isso serve para mim, tá? Primeiramente, isso serve para mim. E essa percepção, ela vai nos ajudar a tomarmos uma nova direção, que é a proposta da lei de causa e efeito. Quando a gente faz o bem, o que volta pra gente? O bem. Agora, olha que detalhe. O bem volta na mesma proporção, gente? Você faz o bem, você joga o bumerangue. Aí o bumerangue volta na mesma proporção? O bem volta multiplicado, gente. Lembra da parábola da semente, né? Dos talentos? O bem volta multiplicado. Então, a lei de causa e efeito, ela tem essa maravilhosa particularidade. Vamos falar isso. Cada bem que você faz é um advogado de defesa que você tem na espiritualidade. Chico Xavier fala isso, né? É uma defesa que você vai ter. Igual esse cara que ele não desencarnou nesse dia e ganhou uma nova chance para recomeçar na mesma encarnação. Ele recomeçou na mesma encarnação, gente. Olha que dádiva, que progresso, como que ele ganhou tempo. Ele ganhou muito tempo, porque quando a gente desencarna, a gente fica um período na erraticidade para adaptar, depois mais um período para adaptar, para reencarnar. Olha o tempo que é gasto nisso. A gente fazendo bem, seguindo a rota programada, que Jesus nos orientou, nos ensinou, a gente ganha muito tempo a nosso favor. Muitas pessoas que a gente ama de verdade, a gente já construiu laços afetivos. Se a gente não correr, a gente não alcança essa pessoa, se ela está lá na frente. Olha, eu com o Edmundo, eu não fico esperta não, que ele vai embora, eu perco ele de vista. Eu sempre penso nisso. Né? Já pensou? Eu fico aqui presa nas minhas revoltas, nas minhas confabulações de injustiça que eu sofro, que eu faço bem, só tomo paulada. E aí eu fico ali perdendo meu tempo. E ele vai embora, eu perco ele de vista. Eu não posso fazer isso, né? Então, é onde a gente tem mesmo que fazer essa reflexão para a gente reconduzir os nossos pensamentos, sentimentos, ações, para que a gente se conecte com Deus. Conectando com Deus, o que vai acontecer? Emmanuel fala, conectando com Deus, o que ele fala? Ele fala que a gente aumentando a nossa dimensão espiritual e a nossa perspectiva de espírito, compreendendo a lei de Deus, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. A lei de ação e reação, ela é a lei de Newton, né? A lei de causa e efeito já é essa complexa que a gente estuda no Espiritismo. A gente entendendo isso, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar de dentro de nós o desespero, porque o Consolador é isso. A gente está na dor, entende e isso nos consola. Mas a dor tira a dor? Não, tira o desespero. Tira o desespero. Agora, quando você desenvolve o amor, porque o amor é uma decisão. E esse amor passa a ser a sua bússola, a sua guia, a sua direção. Isso vai te conectar com Deus, porque Deus é amor, a gente já sabe disso. E aí, tem como você estar conectado com Deus, sentindo amor e sentindo dor ao mesmo tempo? Aí a gente vai ser feliz. E a nossa busca desenfreada da felicidade é toda torta, né? A gente busca a felicidade aqui da maneira toda equivocada. E a gente precisa compreender qual é a maneira certa. É para isso que a justiça divina vai nos balizando os atos, para que a gente não erre tanto.
Que a gente ainda vai errar, mas precisamos errar menos, né? Então, gente, alguém quer falar alguma coisa? Fechando, era isso que eu tinha para hoje. Beijo para vocês.